mais um projeto concluído, dessa vez é o Pico Cassete. Essa é uma plaquinha aqui que é para ser usada aí com computadores antigos, né, com o X81 e os seus clones nacionais aí, com a finalidade de permitir aí a carga de programas, simulando o que era feito antigamente com o gravador de fita. Acompanhe aí para entender como é que era isso, como é que era feita essa gravação de fita e como é que eu fiz essa plaquinha, o que eu usei nela, quais foram as técnicas que eu precisei para isso. Bem, vamos voltar aqui para os anos 80, né? Um dos vários computadores pessoais que foram lançados nessa época foi o X81 da Sinclair, cuja finalidade dele era ser um computador realmente de baixo custo, né? A gente teve aqui no Brasil diversos clones deles, que nem esse TK82C, teve outros aí. Para reduzir os custos, a gente percebe, por exemplo, o teclado aqui, o pessoal fez uma boa redução usando esse tecladinho aí de membrana. A outra coisa é que para você usar como monitor, você usava a TV comum. E tinha a questão de como é que você vai salvar programas aí, né? A gente tinha revistas, livros aí trazendo programas, você ia criar os seus, obviamente você não queria perder na hora que desligasse o computador. E a solução que eles adotaram foi usar aí os gravadores de fita, que naquela época era uma coisa relativamente popular, né? Então, quando eu comprei meu primeiro TK82, eu comprei também um gravadorzinho mono aqui da National. E aí, comprava aí as fitinhas, normalmente eu dava preferência pelas fitas mais curtas. Então eu te gravava o programa aí, né? Tem um comando save, ele ia lá, salvava o programa para carregar depois. Tem o comando load. A gente também encontrava programas à venda em cassete, né? Aqui no Brasil tinha uma empresa que com a maior cara de pau chamava-se Microsoft, né? Então tem aqui um xadrez, tem aqui um labirinto. Tinha uma outra aqui que fazia as capinhas mais bonitas, Passagem para o Infinito. A maioria desses programas que o pessoal vendia não eram programas originais, eram programas lá estrangeiros que o pessoal dava uma adaptada ali. Essa parte toda de salvar e restaurar de cassete era uma coisa meio delicada, você nem tinha que recuperar. É um processo lento, vocês vão ver, o meu projeto não vai acelerar isso. É um processo relativamente lento e que às vezes dava erro, então você ficava lá esperando vários minutos carregar o programa e aí quando acabava ele não entrava no ar, travava, aparecia lixo na tela e assim por diante. Vamos ver o que eu resolvi aí montar, né? A minha ideia é fazer algo para substituir o gravador cassete ali. Originalmente a minha ideia era um pouco mais sofisticada, era substituir o gravador tanto para poder gravar programa como para poder carregar programas que foram salvos anteriormente. Eu acabei simplificando e nessa primeira etapa a minha preocupação basicamente é fazer a carga de programas. Existe aí na internet, a gente acha muito programa feito para o X81, né? Vai rodar em emulador e tudo mais, é salvo num formato chamado .p. Nós vamos ver daqui a pouco como é que é esse formato .p, ele é bastante simples. Então, a minha ideia aqui é fazer uma plaquinha aí, onde eu, por um lado, eu consiga ler um arquivo .p que esteja armazenado num cartãozinho microSD, e por outro lado, eu gere os sinais necessários para o X81 conseguir carregar esse programa. Na hora de projetar aí o hardware, eu aproveitei aí diversos módulos que eu já conhecia. Então, para ter aí toda a lógica aí da coisa, eu usei o microcontrolador, o RP2040, né? A plaquinha chamada RP2040-0. Vocês vão achar um vídeo aí no canal falando sobre ela. É uma plaquinha bastante compacta, mas que tem aí o poder suficiente porque a gente precisa aqui. O cartão microSD, um módulo esse de cartão microSD, o pessoal vê no momento funcionando para Arduino, né? Basicamente é o soquete mais um conversor de nível, isso é importante porque o RP2040 trabalha a 3,3 volts. Para fazer aí a ligação, né, dos pulsos que o microcontrolador vai gerar para poder ligar isso no X81, o que eu estou usando é apenas um transistor, né?
esse transistor vai fazer é duas coisas. Primeiro, ele vai aumentar um pouco o nível, né? O sinal do RP2040, que eu falei, é 3,3 volts. Eu vou subir isso para cerca de 5 volts. E além disso, o transistor garante aí uma maior capacidade de corrente. Significa que essa tensão aí não vai cair com a corrente que estiver sendo puxada lá pelo GX81. Então é um circuitinho aí bem simples, transistor NPN, um resistor ali na base, um resistor no coletor, uma coisa assim bem básica. Fora isso, eu quero ter alguma interface aí com o operador, né? O cartãozinho ele vai poder ter vários programas aí para carregar, ele vai querer escolher qual programa, eu vou querer indicar o andamento da carga. Então para isso eu botei primeiro um display, eu usei um display LCD gráfico de 128 por 64, um displayzinho relativamente grande aí, né, que eu já tinha também usado em outros projetos. Para fazer a seleção eu usei o chamado Rotary Encoder, né? Parece o potenciômetro olhando assim por fora, mas no fundo você tem um eixo que conforme você vira, você consegue detectar a posição, detectar a direção em que você está mexendo. E fora isso, esse modelo tem também um interruptor, aí quando você aperta, você tem um sinal sabendo que foi apertado o eixo aí para baixo, né? Esses Rotary Encoders é um pouquinho complicado de tratar, porque o que sai dele são 2 sinais de dados, está marcado na plaquinha como clock e dado, mas na verdade são 2 sinais de dados, conforme os pulsos que estão gerados ali é que você consegue determinar a posição, aí, a direção na qual está sendo rodado aí o eixo. Também com interface como usuário, aí, digamos assim, né? Eu aproveitei o fato da plaquinha ter um LED RGB, tipo WS2812, né? Aquele LED chamado endereçável. Bem, para a gente entender aí como é que está sendo gravado, como é que são gerados os pulsos, a primeira coisa que tem que lembrar aí é como é que é a memória do GX81, né? Ele tem uma ROM e tem a RAM, né? A RAM tem uma pequena RAM interna. No caso, eu estou usando a expansão de RAM sobrepõe-se à RAM interna, né? E o que eu tenho dentro dessa RAM, né? Tá aí a figurinha aí, o GX81 RAM Map, né? Começa no endereço 4000. A primeira coisa que você tem é a chamada System Area. São as variáveis do programa que roda lá na ROM. Depois disso vem o programa do BASIC, começa o endereço 47D. E a partir daí, todas as outras coisas, o endereço é variável. Conforme as coisas crescem, conforme você põe mais programa, mais variável, conforme muda a alocação do vídeo, essas áreas aí vão mudando. Então, o que você tem dentro daquela sistema área são variáveis que têm o endereço de cada parte. Então, a primeira coisa que tem é o programa Basic, né? Começou no 47D, ele vai até a hora que chega a imagem do vídeo. Tem uma variável chamada TheFile que aponta para ela. Depois disso vem as variáveis do programa Basic, tem uma variável chamada vars que aponta para ela. E depois das variáveis de Basic, o que a gente tem é uma área de trabalho ali que normalmente é usada para quando você está editando a tua linha Basic, está editando com o programa ou você está mudando uma linha, tem uma área onde é que está a área de trabalho, né? Onde a linha está sendo editada, né? Então essa linha aí, o endereço dela é dado por uma variável chamada eline. No byte anterior a ele, você tem um byte que sempre tem 80H. Depois desse eline tem mais ainda uma série de áreas de trabalho aí, a pilha da calculadora do BASIC, tem um pedaço de memória livre, você tem o stack do Z80, tem o stack do GoSub, até que chega no runtop, que é o fim da memória. A área de sistema é uma coisa que interessa aí pra gente, porque tem lá, que nem eu disse, algumas variáveis ali importantes, né? Então tá aí um desenhinho, um resuminho dela. O importante, aqui a primeira coisa que a gente vê, é que está marcado aqui, que tem aqui o início da área que é salva na fita cassete. O que é feito a fita cassete é um dump de memória. Ele vai pegar o conteúdo que começa ali no 4009 e vai gravar isso até chegar naquele endereço lá, eline, que a gente falou lá atrás. O que tem nessa salva, né? Nesse primeiros bytes aí do 4009 até o 7D tem as variáveis do sistema. Interessante pra gente, logo no primeiro byte tem um que chama aqui de versão, né? Version. Esse cara normalmente está sempre com 0, e é isso que vai identificar que é um programa de GX81. Depois disso a gente tem
aqueles vários ponteiros que eu já falei, tem lá o defile, tem o align, tem o vars. Então, na hora que ele está salvando, né, se a gente voltar lá para trás para aquela outra figurinha, né, percebam que se eu estou salvando a partir ali do 47D até o align, eu vou estar salvando na fita conteúdo, o programa Basic, o conteúdo da tela, as variáveis do programa Basic. Então o programa começa a rodar ali direto da onde ele estava com a tela que tinha com o conteúdo das variáveis que estavam. Bem, no final das contas, o que é gravado na fita cassete, né? Tem um início, você pode gravar ali a sua voz, né, falando o que você está gravando. Se você ligar ali, começar a gravar antes de ter dado o comando, né, de salvar o programa, você tem o fato de que o sinal que vai para o gravador é o mesmo sinal que é o sinal de vídeo, né, que tem os pontos acesos e apagados. Então você tem, se você ligar direto, vai ter um barulho que no fundo é a imagem da tela ali, os pontinhos dela, você está gravando isso, né? Na hora que você deu o comando de save, a primeira coisa que ele vai fazer é gravar 5 segundos de silêncio. Depois disso, na hora que você dá o comando, você dá save e um nome. Então ele vai guardar esse nome. O GC81 ele usa um conjunto próprio de caracteres lá, né? Cada letra aí tem um código ali especial. E na hora que ele vai gravar esse nome ali na fita, ele pega o último caractere, ele liga o bit mais significativo para indicar que é o fim do nome. E depois disso é o dump da memória. Começa lá no 4009 e vai até lá aquele align, né? Exclusivo. Ele não chega a gravar a posição apontada pelo align. Então, na hora que você está lendo isso aí, é meio esquisito, porque inicialmente você não sabe qual é o tamanho do programa. Na hora que você está restaurando a área do sistema, chega na hora que você vai ter essa variável aí, né? A variável que diz onde é que é o fim. E aí é que você consegue calcular qual foi o tamanho do programa. Acabou de mandar os bytes, eventualmente pode sobrar ainda mais um pulso ali. E depois vai ter um pouquinho de silêncio e volta o ruído referente à imagem no vídeo, né? Um dado importante é que nesse último byte que ele grava, ele sempre tem 80H. Então, o teste bem simples aí que a gente pode fazer para ver se o arquivo tá bom é olhar se a primeira posição tem 0 e a última tem 80. Como é que são gravadas essas coisas, né? O que ele vai fazer é gravar byte atrás de byte. Ele não dá espaço entre os bytes. Cada byte ele vai mandar os 8 bits, não põe espaço diferenciado aí entre. Bem, como é que ele vai gravar isso na fita, né? É um dump. Ele vai gravar byte atrás de byte, sem nenhum espaço entre os bytes. Cada byte ele vai gravar os vários bits. Não tem nenhuma marca que diz aqui é o início do byte, aqui é o fim do byte, não tem nada disso. É uma sequência de bits. Você vai lendo a cada 8 fez um byte e assim por diante. Como é que ele grava isso, né? Um bit que for 0, ele vai gravar 4 pulsos e mais um período de silêncio. Se o bit for 1, ele vai gravar 9 pulsos e também um período de silêncio. O período de silêncio para os dois é igual, né? Então, pela consequência aí bem esquisita, é que o 0 ele grava mais rápido do que o 1. O 0 são 4 pulsos e o silêncio. O 1 são 9 pulsos e o silêncio. Como é que é cada pulso? 150 microsegundos de nível alto, 150 de nível baixo. Esse silêncio entre um bit e outro é 1300 microsegundos. Da onde é que vem esses tempos, né? Como tudo que está lá na ROM, né, do GC81, isso foi codificado em assembly, né? Então tem lá um loop e a contagem de ciclos lá. Ele não está fazendo mais nada nessa hora, está só executando o código. Então, pela contagem de ciclos, o pessoal tentou lá fazer aí uns valores que fossem razoáveis para gerar um sinal que pudesse ser gravado bem no gravador cassete, né? Mas o resultado é uma taxa baixa, né? Você está gravando só 0, você consegue mandar cerca de 400 bits por segundo, né? Se você estiver gravando 1, vai ser 250 bits por segundo. Na média dá alguma coisa da hora de uns 300 bits por segundo, que vai dar aí uma coisa inferior um pouco a 40 bytes por segundo. Quando você pensa que tem programa aí com 12 mil bytes, quer dizer, mandando 40 bytes por segundo, você tem que estar em uma boa cadeira, uma boa xícara de chá aí, porque vai demorar aí uns 5 minutos para você carregar o programa.
E o que vai ter lá no tal arquivo .p, né? Qual é a estrutura dele? Ele não tem nenhuma estrutura propriamente dita. Ele vai conter somente o dump da memória. Ele não tem nem o nome do programa na frente. É somente os bytes direto que estavam lá na memória do ZX81. É isso que a gente vai ler, é isso que a gente vai ter que interpretar e gerar os pulsos. Deixa eu falar muito rápido com o meu programa. Meu objetivo aqui não é ensinar programação, não é mostrar tudo. Quem tiver interesse, está na descrição do vídeo o link lá para o GitHub, onde é que tem o código completo. O código foi feito em C, usando o SDK do RP2040. Está organizado mais ou menos em algumas partes. Então tem a parte que cuida mais da gravação na fita, tem a parte que trata lá do rotary encoder, tem a parte que trata do display, tem a parte que trata o LED RGB e o programa principal que orquestra, digamos, tudo isso. Para acessar o cartão, lá, o microSD, eu usei a biblioteca já pronta, então essa parte foi mais ou menos tranquila. E interessante aí que eu acho para falar é que eu usei bastante o recurso da PIO, né, o I/O programável, onde você tem ali as máquinas de estado, verdadeiros pequenas CPUs ali, que rodam programinhas pequenos voltados para entrada e saída digital. Então, por exemplo, né, no caso da fita, eu tenho lá um programinha para gerar o pulso. Então eu passo um byte lá para a máquina de estado, ela vai pegar e transmitir os 8 bits, para cada bit vai gerar ali os pulsos adequados ali, 4 ou 9 pulsos, conforme for o caso, espero o tempo entre os bits e assim por diante. Uma coisa boa, né, é que a interface entre o microcontrolador em si e a PIO tem uma fila, né, uma FIFO ali. Com isso, eu não fico muito apertado de tempo. Quer dizer, o programinha na PIO, ele vai lá pega o dado na FIO, trata. Quando ele acabou de processar um byte, ele vai pegar o byte seguinte da fila. E eu, no meu outro lado, eu estou botando os bytes na fila. Desde que não tenha uma diferença muito grande de tempo entre as duas coisas, vai funcionar bem. Não precisa estar preocupado, agora é hora de mandar o byte. Eu pego, vou mandando os bytes, vou fazendo outras coisas enquanto isso. Se na hora que eu for mandar o byte, a fila estiver cheia, eu espero até a fila estar vazia. Nada, eu nem preciso esperar explicitamente, né? A função lá do SDK que faz isso, ela já faz isso para mim, ela já espera se a fila estiver cheia. Então, com isso, eu consigo fazer algumas outras coisas, em particular, e indicando lá através do LED e através do display que a transmissão está em andamento. O LED RGB também usa um programinha da PIO, né? É um programa tradicional, tem até na documentação do SDK lá da RP2040, programinha curtinho, porque no caso desse LED também é uma sequência de pulsos. A diferença é que enquanto lá na fita, né, a quantidade de pulsos é que disse é o 0 ou 1, no caso do LED lá é o tamanho do pulso, quanto tempo ele fica em nível alto, isso que vai determinar se é um 0 ou 1. O encoder eu também tenho ali um programinha da PIO, adaptado do programa que tem feito lá na outra empresa, uma empresa lá que está lá na internet, ele disponibilizou o programinha. Ele fica monitorando os dois sinais. Quando ele percebe que teve um movimento para um lado ou para o outro, ele passa essa informação para o programa. E aí, no meu caso, é um caso bem simples. Eu poderia até pegar a velocidade com que está sendo virado, eu não estou preocupado com isso, com a direção. Conforme ele está andando para a direita ou para a esquerda, eu vou mexer lá no meu menu. A parte do display, aproveitei um pouco o código que eu já tinha antes, só fiz uma rotina de menu. Eu já tinha feito rotinas parecidas tantas vezes que as coisas vinham lembrando na cabeça, foi só ir organizando. Então, com isso aí, né, ficou um programinha, não é exatamente curto, mas não é um programa muito longo, não é um programa, para quem está lendo, não é exatamente complexo, né? E que tira bastante proveito aí, né, do recurso do PIO, para não ter aí nenhuma preocupação muito grande de ter que gerar tempos curtos diretamente pelo meu programa. A PIO é que cuida da parte que depende de tempo. Bem, é hora da demonstração. Tem um monitorzinho, o GC81, e eu clico cassete. Então eu vou dar aqui o comando load. Ele está ali esperando, nessa hora a tela ali fica mostrando besteira. Então vamos pegar e vamos dar uma olhadinha rápida ali
Então aqui está o display, né, do Pico Cassete. Eu tenho aqui o cartãozinho micro SD que tem alguns programas. Então aqui usando aqui o Rotary Encoder, eu vou passeando aqui pelo menu. Eu vou pegar o programa que eu tenho sempre usado aqui para teste, que é esse Car Race. E aí eu vou mandar aqui. Então ele vai começar agora a mandar. Perceba que na hora que ele manda, aqui muda o formato aqui, né? Porque o dado que está entrando ali, ele acaba passando ali pelo sinal de vídeo. Então a gente tem ali uma visualização meio esquisita. Esse é um programa relativamente pequeno, mesmo assim ele vai demorar algum tempinho. Ele está aqui dando o contador, já está nos 56%. E pronto, está ali o programinha de corrida ali rodando. Vou mostrar aqui agora a carga do programa mais famoso e bem maior, são 12K, então eu vou acelerar aqui na hora, deixa eu dar aqui o load, deixa eu disparar aqui o envio do programa. E após aí mais de 5 minutos, tá aí no ar o Mazogs, né? Só procuro para aqui, um programinha aí que usava com habilidade aí as poucas capacidades aí gráficas, de semigráficas aí do GX81. Então tá aí funcionando o Pico Cassete. Então tá aí mais um projeto concluído, funcionando, e com isso eu vou estar meio que terminando aqui essa minha maratona de 2024. Eu ainda tinha mais um projeto aí previsto, na verdade é completar um projeto que eu comecei há alguns anos atrás. Acabou aí faltando um pouco de tempo. Se der, eu ainda vou tentar mexer com isso em dezembro, mas eu acho que já deu aí uma quantidade boa de projetos aí nesse pique aí de fim de ano. Até o próximo vídeo.